Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Só na Amazônia foram 7,7 milhões de hectares, afetados pelo fogo. Isso é o dobro, mais que o dobro da área que foi desmatada, por exemplo, no ano anterior. Entre os 10 estados que compõem a Amazônia Legal, o Pará foi o que mais registrou queimadas no ano passado, seguido de Mato Grosso e Tocantins. A seca extrema na região agravou a situação. Para este ano, o Ministério do Meio Ambiente disse que pretende fortalecer a articulação com estados e municípios no combate aos incêndios. Dados recentes do Monitor do Fogo do MapBioma mostram que as áreas queimadas no Brasil cresceram quase 80% em 2024, superando os 30 milhões de hectares, um território maior do que o da Itália. Esse recorde coloca o país em uma situação ainda mais crítica em relação à destruição ambiental. Mas o que está por trás desse aumento expressivo? Quais são as principais consequências para o meio ambiente, economia e a vida das pessoas? E o que pode ser feito para combater o problema? Para responder essas questões e entender melhor o tema, o JR 15 Minutos de hoje conversa com Anne Alencar, diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e coordenadora do MapBiomas Fogo. Olá, Anne, seja bem-vinda. Olá, Luiz, é um prazer estar aqui com vocês no JR 15 Minutos. Prazer é todo nosso. Quem nos acompanha também nessa entrevista é Marília Argolo, repórter do Jornal da Record em Belém. Marília, segundo o MapBiomas, a Amazônia foi o bioma mais afetado em 2024, com 17,9 milhões de hectares queimados, que representa aí 58% de toda a área queimada no Brasil. O que explica essa devastação tão significativa? Olá, Fara. Oi, Anne. São números impressionantes mesmo. A Amazônia registrou o maior número de queimadas dos últimos 6 anos em 2024, uma área superior ao total que foi queimado em todo o país em 2023. Segundo o MapBiomas, esse recorde foi impulsionado por um regime de chuvas abaixo da média histórica, o que agravou as condições ambientais e tornou o bioma ainda mais vulnerável. Anne, o fogo na Amazônia faz parte da sua dinâmica ecológica ou ele é uma consequência de ações humanas? Pois é, a Amazônia ela surpreende com a quantidade de área queimada em 2024. Né? O fogo ele não faz parte do processo ecológico, da dinâmica ecológica do bioma. A Amazônia ela é dominada por uma floresta úmida, né? E o fogo ele não faz parte do dia a dia da floresta. Entretanto, né, a Amazônia é um dos biomas onde a gente tem mais atividade de fogo. Portanto, o uso do fogo na região para as práticas agropecuárias, às vezes no processo de desmatamento, ele acaba gerando aí as condições para que esse fogo escape e crie, né, e gere incêndios, oportunidades de incêndios. E aí, quando o clima está muito seco, isso acontece. E foi o que aconteceu em 2024. Então, o efeito do fogo numa vegetação úmida como a da Amazônia, ele é muito mais impactante do que em outro bioma, por exemplo. E o que pode ser feito, Anne, para a gente combater esse cenário e implantar medidas efetivas de proteção ao bioma amazônico? Então, uma parte considerável dos incêndios acontece por conta de um fogo que escapa dessa prática agropecuária, ou de queimar áreas de pastagem para renovar a pastagem, ou no processo de desmatamento. Então, reduzir o desmatamento vai também reduzir o uso do fogo, né, nesse processo. E investimentos numa pecuária mais sustentável, que use menos o fogo, que faça mais uma rotação ali da área de pasto, com uma infraestrutura melhor, também vai reduzir o uso de fogo nas pastagens, o que é fundamental para reduzir o fogo na paisagem e aí reduzir o risco de incêndios. Esse tipo de investimento depende mais do Estado ou dos próprios produtores? Olha, esse tipo de investimento, ele depende bastante do Estado, mas depende também de uma virada de chave dos produtores, né? Trabalhar
numa pecuária mais sustentável, requer investimentos, né, do Estado. Requer, por exemplo, investimento para infraestrutura, requer capacitação, né? Mas sem o engajamento dos produtores isso não vai acontecer, né? Então é preciso ter essa virada de chave. O Estado também é fundamental, e aí o Estado, tanto os estados, os governos estaduais, quanto o governo federal, né, são fundamentais aí no que diz respeito à questão do licenciamento e do entendimento do que é legal e ilegal. Então, o combate ao desmatamento ilegal é fundamental para reduzir o fogo na paisagem, né? E um desmatamento legal com uma queima controlada, né, ela também é importante para que a gente consiga entender aonde vai ter o fogo e se preparar para que esse fogo não escape. Nós citamos aí um aumento de quase 80% nas áreas queimadas no ano passado no país. Pode-se dizer, Anne, que 2024 foi um ano atípico ou essa tendência de aumento pode se repetir nos próximos anos? Qual seria o papel das mudanças climáticas nesse cenário? Com certeza, 2024 foi um ano muito atípico e os números eles demonstram muito bem o quão atípico foi. Então, nós vimos que, normalmente no Brasil, queima muita vegetação nativa, tá? Então, a maioria da área queimada é em vegetação nativa, principalmente áreas de campos, né? Áreas de campos e áreas que são numa vegetação já savânica, que mistura campos, arbustos, árvores tortuosas, mais ou menos como a vegetação do cerrado. São as áreas que mais queimam no Brasil. Porque uma parte desse fogo faz parte do processo natural, né, ali desses biomas. Entretanto, em 2024, nós vimos que o tipo de vegetação nativa que mais queimou foi florestal. E isso realmente chama atenção. Isso mostra o poder das mudanças climáticas, né, gerando esses eventos climáticos extremos, como a seca que nós tivemos, não só na Amazônia, em várias partes do Brasil, que fez com que a paisagem ficasse mais inflamável e as florestas úmidas, que muitas vezes são bastante resistentes a um fogo que escapa, já não conseguiram mais servir como barreira. E esse fogo, uma vez entrando nessas áreas que estavam mais secas, com mais material combustível, realmente se propagaram e afetaram uma área muito grande. Anne, as queimadas também têm um impacto significativo na saúde das pessoas, principalmente das populações locais. E quais seriam os principais problemas de saúde relacionados a esses incêndios? Pois são muitos os prejuízos de um fogo descontrolado, né? Prejuízos econômicos, prejuízos ambientais para a biodiversidade, mas existem prejuízos à saúde humana que são bastante preocupantes. Nós tivemos aí cidades da Amazônia que passaram dias e até meses, né, com um ar muito poluído, e isso realmente causou vários transtornos, né, e o sistema de saúde teve um impacto. Então, a gente, para além de todos esses danos, todos esses prejuízos que um fogo descontrolado causa, realmente a questão da saúde humana é um deles, é um desses impactos aí que a gente tem que entender melhor, né? Entender melhor o tamanho. Anne, quando falamos em combate às queimadas, muito se discute sobre o uso de tecnologias, como imagens de satélites e de drones. Essas tecnologias realmente têm ajudado a controlar e prevenir as queimadas? Então, falar de combate ao fogo, é claro que a gente precisa também de tecnologia para isso, né? Mas eu acho que o importante
agora, principalmente agora nesse período mais chuvoso, é que a gente prepare estratégias de comunicação e prevenção para evitar que a gente tenha que gastar muitos recursos, muito tempo já com o combate, né? Então, eu acho que esse é um alerta e acaba sendo um aprendizado do que foi 2024. Agora, além da perda ambiental, Anne, as queimadas também trazem impactos econômicos significativos. Quais são os setores mais afetados economicamente e como é que esses impactos afetam o dia a dia das comunidades locais? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque os impactos das queimadas, eles vão muito além do local onde o fogo aconteceu. Localmente, uma paisagem de, por exemplo, agricultura que foi impactada pelo fogo, aí você perde, às vezes, roças de cacau, por exemplo, né, em que você esperou anos crescer e começou a dar aquele fruto e de repente vem um incêndio que escapa de uma área de pastagem vizinha e entra numa roça de cacau. Então, a agricultura ela é muito impactada pelo fogo, principalmente a agricultura familiar, a agricultura de espécies mais perenes, né? Então, esse é um tipo de impacto. A queima de cercas é um outro tipo de impacto econômico para os produtores, não só cerca, mas curral, perda de animais, né? Então, realmente, um fogo descontrolado, ele tem um impacto muito grande na zona rural brasileira, e é por isso que tem que ser muito... A gente tem que trabalhar para reduzir o uso do fogo no interior do Brasil. O relatório do MapBiomas mostra que as queimadas podem ser relacionadas à expansão agropecuária e ao desmatamento. Existem alternativas sustentáveis para a produção agrícola que não envolvam o uso de fogo? Grande parte do uso do fogo no interior do Brasil realmente é para uso agropecuário. E aí, com destaque para a pecuária, né, para a atividade pecuária e principalmente na Amazônia. Então, acho que mais de 80% da área de pastagem queimada no Brasil ocorre na Amazônia. Então, isso é um dado interessante, porque mostra que é regionalizado e mostra que algumas outras regiões, né, já passaram por esse processo de extinguir o uso do fogo no manejo de pastagem. Então, existe alternativa para isso, existem tecnologias. O grande problema é realmente essas tecnologias e essas alternativas serem, vamos dizer, utilizadas, né? Serem acolhidas pelos produtores. E isso é um processo educativo, não só educativo, mas também de investimento. Anne, qual é o papel das políticas públicas no combate às queimadas? O que o governo precisa fazer para conter esse crescimento das áreas queimadas e promover um uso mais sustentável dos territórios? A primeira coisa é realmente continuar reduzindo o desmatamento, né, a conversão de florestas ou de outro tipo de vegetação nativa, ela termina sempre com o uso do fogo. Então, se a gente reduz essa conversão, a gente vai reduzir essa ignição, né? Vai reduzir o começo de um fogo que pode escapar e virar um incêndio. Você acha também que falta educação ambiental no Brasil para ajudar a evitar esse tipo de cenário? Eu acho que falta o engajamento da sociedade, sim, e um pouco mais de consciência ambiental para entender, né, o problema que pode ser o uso do fogo descontrolado. Então, em anos como o de 2024, onde a gente teve condições climáticas muito favoráveis para a propagação dos incêndios, né, a gente realmente teria que olhar mais para engajar mais a sociedade para o não uso do fogo nesses momentos, né, por conta da facilidade dele se descontrolar e realmente gerar grandes perdas.
Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Anne Alencar, diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e coordenadora do MAP Biomas Fogo. Anne, muito obrigado. Obrigada a você, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Marília Argolo. Valeu, Marília. Obrigada pelo convite, Fara. E obrigada também a Anne, a nossa especialista que muito contribuiu com esse podcast do JR 15 Minutos. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e ainda nas principais plataformas de streaming. Aguardamos você no próximo episódio. Até lá!